No vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história de um homem que, assim como o filho pródigo, foi para o mundo, gastou toda a herança que Deus lhe deu, mas depois de tantas adversidades e depois de tomar consciência de si, ele conseguiu retornar à casa do Pai. Mas sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a todos vocês que enviaram a cartinha para mim no meu e-mail, contando a história de vocês. Eu juro que eu vou começar a gravar os vídeos. E hoje eu escolhi a história deste homem que me enviou, assim como eu pedi lá na minha comunidade aqui no canal do YouTube, eu pedi para que vocês escrevessem para mim a história de vocês. E eu escolhi uma história para contar hoje para vocês, que é a história do filho pródigo. E eu não vou falar o nome real da pessoa, eu vou estar mudando o nome dela, não vou falar a profissão, o local que ela mora, justamente para poder preservar, porque o que vai importar aqui é a história. A história é o que nos conecta, não é mesmo? Então, vocês podem ficar à vontade para estar me enviando e-mail que eu não vou contar realmente a identidade de vocês, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos começar a história dele. O nome fictício que eu vou dar para ele é de Lucas, porque a história do filho pródigo está em Lucas, então eu vou dar o nome dele de Lucas. Então, Lucas me mandou um e-mail contando a sua história, que começa assim, ó. Minha história como católico começou com meu batismo no Santuário de Aparecida, inclusive com fotos de um totem do Papa da época, que era João Paulo II, e também meus padrinhos, que era a minha referência como católicos fiéis praticantes no amor a Deus. Na época do batismo, eu tinha 3 anos de idade. E as famílias tinham o hábito naquela época de todos batizarem os seus filhos o mais rápido possível. O catolicismo era mais fervoroso por toda a população brasileira. Minha família de todo mundo era católico, uns mais praticantes, outros menos, porém todos eram católicos. Este aqui é um ponto importante. Hoje em dia, o que eu estou vendo de pais que não batizam os seus filhos, dizendo que, quando eles crescerem, eles vão decidir se eles vão batizar ou não, porque essa escolha cabe a eles. Deixa eu falar uma coisa. Eu acredito que a partir do momento que você não batiza o seu filho, no momento pequeno, assim quando ele nasce, você já fez uma escolha, que foi a escolha do não batismo. Então, pais, batizem os seus filhos. A gente sabe que o batismo é um sacramento da igreja e ele tem uma importância muito, muito, muito ferrenha. Qual que é? Ele apaga o pecado original. Então, o ideal seria já estar batizando o seu filho já desde criança, não esperar para que ele cresça e se desenvolva para ele escolher fazer o batismo. Bom, voltando à história. A partir de então eu fui crescendo, me desenvolvendo, eu ia às missas todos os domingos com minha família, comecei a fazer a catequese para buscar o crisma, cheguei a fazer 3 anos de catequese, porém não realizei a cerimônia do crisma na igreja. Acredito que por desleixo da minha família, pois eu era uma criança e também como era abordado as aulas da catequese na paróquia que eu frequentava. Me lembro que os professores não eram padres e nem freiras, eram beatas da igreja que mais colocavam medo nas crianças do que passar qualquer conhecimento sobre o catecismo da nossa Santa Igreja. As tais beatas, elas pautavam as aulas em chamar mais a atenção das crianças de forma moral e correcional. O conhecimento ficava de lado. E isso foi um dos grandes motivos da minha queda e do afastamento da presença de Deus, ficar longe da fé, da igreja e até mesmo ao ponto de não acreditarem mais em nada. Nossa, é forte isso, né? É, realmente a catequese ela tem um papel fundamental na vida de todo cristão, ainda mais no seu início, que é quando a gente está criança, adolescente, que é iniciar a nossa vida na fé, passar os conhecimentos da Santa Igreja, passar o conhecimento de Deus através das Escrituras, através da, da doutrina também da igreja. E quando você não faz uma catequese firme, realmente, quando a pessoa cresce, é muito mais fácil ela se desviar do seu caminho, né? Do que quando ela já tem uma base já firme ali, fundada já desde criança. E a gente percebe aqui que são os católicos, os pais dele provavelmente eram católicos de IBGE, né? Que a gente fala, que eram aquelas pessoas que
se diziam católicos ou pelo seu antepassado ou pelo que a família lhe trazia, mas que na verdade não professavam a fé, até por falta de entendimento, eu acredito. Mas enfim, vamos voltar aqui às histórias. A história dele. A vida foi continuando, já com os meus 14 anos comecei a trabalhar em um supermercado, comecei a ter sonhos, como todo jovem adolescente tem, sempre a minha mãe me falando para pedir a Deus em oração tudo aquilo que eu desejava. Neste período eu não praticava e não ia a nenhuma igreja ou religião. Estava bem afastado de tudo. Confesso que eu achava tudo muito chato. Isso é natural, né? A pessoa quando é adolescente, tudo para ela é chato, né? A adolescente é um ser um pouco estranho. Isso eu acho que é uma fase estranha para todos nós, né? Bom, pelo menos a minha foi. E a dele também aqui. E deste homem aqui, o Lucas, né? A gente deu o nome dele de Lucas. Ele tem na faixa aí dos seus 40 anos. Tá, voltando à história. Mas conforme fui crescendo e trabalhando, comecei a notar que o sucesso dos meus amigos e da minha família começava em ter uma família bem estruturada. Bem diferente da minha na época, pois meus pais já haviam se separado pelo motivo de traição. Meu pai traiu a minha mãe. Isso é complicado, desestrutura mesmo, acho que as famílias, né? E meus avós já haviam falecido. Lembrando que meus padrinhos de batismo eram quem era referência católico e não moravam na mesma cidade que eu morava. Estava bem longe da onde eu estava. Percebi também que meus amigos frequentavam alguma religião, alguns católicos e outros protestantes, em sua maioria. Então, na maioria desse período aqui da vida dele, a maioria dos amigos dele eram protestantes, né? Daí começou a surgir no meu íntimo e a frequentar novamente as missas de domingo. Então, mesmo ele estando com amigos de maioria protestante, ele quis voltar para sua origem, voltar a frequentar as missas ao domingo. Me recordo que na época que na cidade que eu morava existia um seminário de formação de padres. Eu me lembro que tinham vários jovens vocacionados estudando nesse seminário com o intuito de virar padre. Confesso que naquela época bateu até uma vontade de entrar no seminário também. Falei dessa vontade para minha mãe e ela me desmotivou por completo, ou seja, não tive nenhum apoio para tal. Então aqui a gente está vendo o relato de uma pessoa, do Lucas, que adolescente começou a frequentar a missa, pelo que eu estou entendendo aqui sozinho, sem o apoio do pai e da mãe. E a missa que ele ia era no seminário e ele viu jovens lá que estavam estudando para ser padre, ficou com vontade de ser padre, falou da sua vontade para sua mãe, e a sua mãe desmotivou e falou assim: "Não, meu filho, padre não. Volta pro mundo, vai fazer qualquer outra coisa, mas não vai ser padre". Então, pelo que eu estou entendendo aqui, a mãe dele provavelmente já deveria ser protestante também. Só ele frequentando as missas, né, ao domingo. Posso estar errado? Posso, mas é pelo que eu estou entendendo da história que ele está contando aqui. A vida foi continuando, participava das missas, porém não comungava. Eu ainda não era crismado e nunca tinha confessado. Ao chegar aos 18 anos, fui para o serviço militar. Entrei para o Exército Brasileiro e fui morar em outra cidade, pois na cidade que eu estava só havia tiro de guerra e eu queria era servir o exército mesmo. Queria uma carreira dentro do exército. Lembro que durante a semana de treinos intensos, a tropa teve um momento com Deus, onde apareceu um padre capelão que realizou uma missa. Chorei muito naquele dia, senti a falta da minha família e de Deus. Olha que papel importante do padre, né? O padre está ali, o padre capelão dentro do exército, fazendo uma missa, celebrando uma missa para todos os jovens ali de 18 anos que estão longe das suas famílias, servindo o exército, servindo a pátria. E ali naquele momento, naquela missa, ele sentiu a presença de Deus e sentiu saudade da sua família, né? Porque o que estrutura a vida do ser humano é Deus e a família. Retornei para a minha cidade e minha família e minhas práticas na missas, ou seja, a minha vida normal. Então, tudo bem, ele serviu o exército, voltou para a cidade dele e ele voltou à vida dele que ele tinha antes. Ou seja, ele voltou a morar com a família dele e voltou a ir à missa de novo lá no seminário todos os domingos. Nesse momento, eu fiz um pedido com muita fé para Nossa Senhora, ali, Nossa Senhora, concedendo as bênçãos.
para ela me ajudar a arrumar algo na minha vida, que eu mudasse aquela realidade. Ou seja, ele voltou para a família dele, voltou a ir participar das missas lá no seminário, e ele provavelmente ele devia ter uma realidade difícil, e ele voltou pedindo para Nossa Senhora para que ela operasse um milagre na vida dele e mudasse e fazer com que ele pudesse mudar por completo a forma como ele vivia ali naquela cidade que ele estava, que era o interior, né. E ele foi atendido. Foi um milagre perfeito em 40 dias. Isso não sou eu que estou dizendo, ele que está dizendo. Foi um milagre perfeito em 40 dias. E eu fui atendido. Consegui algo que na época era impossível. Havia prometido que, se fosse atendido, eu iria, como um pagador de promessas, visitar o Santuário de Aparecida. O pedido era passar num concurso público de alto nível e assim ter uma carreira, um salário digno e começar a escrever a minha história. Olha, e ele conseguiu. Nessa época foi tudo tão lindo. Além de conseguir uma profissão, eu conheci o amor da minha vida, a minha esposa. Então, empregado, só deixa eu fazer antes de continuar. Deus, o nosso Deus é um Deus de milagre. E Deus não nega nenhum pedido feito pela mãe. Só tenho a dizer isso. Voltando à história. Então, empregado, e após algum tempo de namoro, eu casei e fui morar em outra cidade muito mais desenvolvida que a minha, uma cidade grande. Neste período, eu fiquei encantado com um pescador que cai no canto da sereia, por tudo novo, ser diferente e tudo que eu estava acostumado numa cidade pequena do interior. Ah, então aqui ele já está dizendo que ele foi atendido por Nossa Senhora, que era passar no concurso, ele mudou a vida dele, ele casou, foi morar numa outra cidade, e lá nessa outra cidade ele ficou iludido, porque ele viu uma vida totalmente diferente da qual ele estava acostumado ali no interior. Provavelmente era uma vida de uma cidade grande, aqui ele não falou a cidade, mas uma cidade grande, provavelmente. Então ele ficou encantado e ficou e pelo jeito desviou da sua fé. Vamos continuar a história. Sereio, por tudo novo e diferente do que eu estava acostumado numa cidade pequena do interior. Aconteceu novamente, tive uma queda na fé, falei, e fiquei afastado de Deus, da Santa Igreja. Não acreditava em mais nada. Comecei a estudar um momento de bobagem, coisas místicas. E além do mais, lembra da promessa? Eu não paguei, eu fui um ingrato. Bom, acho que isso é normal. Não deveria ser, mas isso é o que acontece com a maioria das pessoas, né? As pessoas conseguem um milagre, voltam para a fé, daí depois por um desvio, elas caem, daí vai procurar outras experiências e depois elas tomam consciência de si com a graça e misericórdia de Deus e retornam à fé, né? Que também isso foi a minha história que vocês assistiram no outro vídeo, né? Que eu também fiz um breve relato da minha história. Afinal, todos nós somos pecadores, eu não vou julgar, porque eu também fiz isso. E eu acredito que a maioria das pessoas fazem. São poucas as pessoas que conseguem permanecer na fé desde o momento que ela é iniciada na sua vida. Então, uma curiosidade: todos os lugares que eu frequentava no campo místico, os médiuns, os gurus, me alertavam que eu havia feito uma promessa para uma santa e que eu deveria pagar porque ela estava me cobrando. Isso me assustava. Até hoje eu não tenho explicação para isso. Eu também não tenho. Eu não sei, eu não sei o que que esses médiuns, eu não acredito nisso, eu não acredito que isso seja de Deus, até porque isso, esses ditos médiums, pessoas que conversam com mortos, dizem, né, conversar com mortos. Eu acredito que isso não seja coisa de Deus e eu também não sei explicar qual é o fenômeno por trás disso. Passado 18 anos e vivendo uma vida vazia, a ponto de uma terrível depressão, e nesse período ter feito várias coisas ruins, a qual me arrependo muito. No ano de 2023, espera aí, vamos parar aqui. Ele se arrepende. Isso é o primeiro passo para a mudança. O primeiro passo para a gente poder mudar é o arrependimento, porque quando a gente tem um arrependimento, a gente está reconhecendo os nossos erros.
Não tem como a gente mudar se a gente não consegue reconhecer os nossos erros. Então, esse é um ponto fundamental, reconhecer os nossos erros para que a gente possa mudar. Me arrependo muito. No ano de 2023, precisamente em meados de novembro, comecei a sentir um vazio imenso e um chamado. Nesses 18 anos passados, meus pais, que antes disso estavam separados, haviam retornado ao relacionamento e a viver juntos como marido e mulher, incentivando muito, incentivado muito por mim. Ou seja, lembra que ele falou que no começo o pai dele havia traído a mãe dele? E eles provavelmente se separaram e depois eles retornaram ao relacionamento devido a ele ter ajudado a volta desse relacionamento, a restituição dessa família. Todavia, em 2023, meu pai estava com uma doença muito grave e muito debilitado. Lembra que eu falei que nesse período eu estava vazio? Então aconteceu uma coisa muito diferente. Minha esposa, que não acreditava em Nossa Senhora aí de novo, chamou a mãe dela para ir visitar o Santuário de Aparecida. Para mim, aquilo era muito estranho, pois as duas não tinham sinalizado nenhuma simpatia pela nossa grande mãe. Tá vendo? Já fiquei bem balançado. Até que um dia eu acordei muito diferente, com uma necessidade imensa de confessar, onde nunca havia feito confissão antes. Eu não aguentei esse sentimento e corri para uma paróquia que tem perto da minha casa. E como algo divino, o padre estava lá atendendo às confissões, onde parecia que ele estava me esperando. Lembrando, eu nunca havia feito isso. Então, pelo que eu entendi, a esposa dele foi com a sogra dele para Nossa Senhora, e com essa ida das duas para Nossa Senhora, ele sentiu uma vontade muito grande de confessar. Ele procurou uma paróquia perto da casa dele, foi lá e quando ele chegou, o padre já estava lá esperando pela confissão, como se fosse algo divino mesmo, esperando a ovelha perdida. E ele chegou lá, foi confessar com o padre. Confessei todas as bobagens que eu fiz ao longo desses 18 anos de afastamento da fé. O padre perdoou os meus pecados, me desejou um bom retorno e eu chorava muito. Estava muito arrependido com tudo que havia feito. Um bom começo, muito bem feito. Fez o que o padre Paulo ensina, né? Depois de que você está muito longe, muito tempo longe da sua fé, da igreja, antes de comungar, se você já tem o sacramento, pelo menos do batismo, você precisa procurar o padre, fazer uma confissão, se arrepender dos seus pecados e daí depois eu acho que você já pode começar a receber a Sagrada Eucaristia. Após a confissão, fui até o saguão da igreja, onde celebram as missas, e conversei com Deus. Juro para vocês que parecia que eu estava carregando uma tonelada nas costas e depois da confissão tinha acontecido um grande alívio. Eu estava muito feliz e vibrante. Que bom! Retornei para minha casa, contei tudo para minha esposa e ela fez a mesma coisa. Olha o exemplo aí, né? Tá vendo? Ele agiu pelo exemplo. A partir deste momento, começamos a frequentar as missas de domingo. Começamos a fazer novamente a catequese e, além de estudar de fato o catecismo da nossa Santa Igreja, ficamos encantados com o quanto de conhecimento que existe dentro da igreja, onde que devido a uma precária formação catequética na infância, ficamos afastados da igreja e caímos em histórias vazias, ilusórias. Isso é uma verdade. Eu percebo que muitas das pessoas que se afastam da religião que se afastam da igreja católica e vão para a igreja protestante, é porque faltam base, o conhecimento mesmo de base da nossa Santa Igreja. E depois que eles passam a ter esse conhecimento, eles retornam para a Igreja Católica e ver que a Igreja Católica é a igreja fundada por Cristo. Nos anos de 2024, empenhados na fé e no conhecimento, no amor de Deus, apaixonada pela Santa Eucaristia, no mês de junho, infelizmente, meu pai faleceu. Difícil, né? A morte é um mistério, mas que a gente sabe que vai acontecer com todos nós. Mesmo assim, é um momento difícil, é um momento de dor e meus sentimentos, porque eu também perdi pessoas que eu amava este ano de 2024 e eu sei o quanto isso é difícil.
mas só Deus para nos sustentar. Não tem, não tem mais o que fazer. Minhas primeiras, minha primeira pilastra da vida ruiu, ou seja, ele já tinha acabado de retornar para a igreja e ele foi testado na sua fé, né? Ele perdeu o pai. Mas o que me segurou e me levantou foi a minha fé. Ainda bem que ele estava na igreja, né? O meu retorno para a igreja, o conhecimento adquirido. É porque, como ele já estava fazendo catequese, então ele já deveria estar com uma base ali da fé, uma base mesmo de sentimento com Deus, né? Com a morte do meu amado pai, realizei todos os rituais católicos existentes para a alma dele e o conforto de perda para todos os familiares, ficando evidente para mim que aquele retorno não foi um simples fato da vida, e sim um resgate da minha alma por Deus. Amém. Eu me apeguei muito na parábola da ovelha perdida, a ovelha perdida que eu falei. Sugiro a leitura para todos, vocês entenderão. Não sei o que seria da alma do meu amado pai se eu não tivesse retornado para a igreja. Tenho certeza que ele não teria nenhuma chama acesa para ajudar em sua passagem. Realizei missa de falecimento, missa de sétimo dia para todas as almas do purgatório. O resto eu deixei para a vontade e obra de Deus. Logo após o período de retorno para a igreja, eu acabei me esquecendo de falar que paguei minha promessa para Nossa Senhora. Já estava na hora, né? Estava na hora de pagar sua promessa. Ela já te atendeu há muitos anos atrás, né? Mas o importante foi que você pagou, tomou consciência de si, foi até Nossa Senhora e pagou a sua promessa. E logo após o falecimento do meu pai, fui novamente visitar o santuário com a minha esposa e minha sogra, firmando assim a fé em nossa santa em nosso Deus. Hoje, atualmente, fiz uma consagração em Maria. Estou estudando muito a catequese e buscando o ritual da Crisma para o ano de 2025. A Crisma é um sacramento, né? Firme na fé, nos preceitos católicos, na Sagrada Eucaristia e demais sacramentos. Amém. A vida está bem mais leve e tranquila, graças a Deus. Recomendo a todos que tiverem oportunidade de escutar meu depoimento que procurem a verdadeira religião, aquela fundada pelo próprio Cristo. Não deixe as suas almas caírem na perdição da vida mundana e vazia. Lembre-se, Deus tem um plano para você. O opositor também tem. Cabe a nós decidir o que queremos. Vamos escolher a Cristo, nosso Senhor. Abraço a todos. Tentei contar de forma mais simples possível, mas confesso, não foi fácil. Minha vida foi bem mais intensa que isso. Viva Cristo Rei e salve Maria. Que a paz de Cristo esteja no coração de todos. Relato forte, né? Então, se você também quer contar sua história de fé, sua história de superação, pode me enviar no e-mail dra.doninibruna@gmail.com. Eu vou contar a sua história, vou preservar a sua identidade, vou trocar o seu nome, não vou contar a sua idade, o local que você está me escrevendo, porque o que vai nos interessar é a história, é a mensagem que a sua história tem para passar, porque são as histórias que nos conectam. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Deixem no comentário o que vocês acharam dessa história. Se vocês gostaram do que ele escreveu, o que isso está agregando na vida de vocês. E eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. E salve Maria! Viva Cristo Rei! Que a paz de Deus esteja conosco.